Vamos lá, vamos para o nosso segundo texto. Olha só, eu fiz de um jeito diferente, tá? Eu vou trabalhar de uma forma diferente esse texto aqui. Vocês já estão olhando a tela, então tá tranquilo. Eu já fiz as marcações, tá? Por que eu fiz isso? Na hora que eu for lendo, eu já vou explicando para vocês. Eu acho que vai ficar mais fácil da gente conversar, tá? Antes de tudo, vamos lá. Leia o texto a seguir de Bruno Garatoni e Eduardo, esse nome aí que não dá para entender. Olha só, aqui a gente já tem, né, os dois autores que a gente precisaria referenciar e a gente também tem o próprio título do texto, né, a Síndrome de Havana. Vamos descer. Aqui embaixo a gente tem o local de publicação e a data, tá? O que é bem maneiro. Opa! A gente tem o local de publicação e a data, o que é bem legal. Oh, mas tá difícil o negócio aqui. Aê, show de bola. Então, olha só. E aqui embaixo a gente tem, faça um resumo desse texto que deverá identificar a tese principal e as razões que a fundamentam, ter no mínimo 12 e no máximo 15 linhas. Na minha opinião, ok, essas 15 linhas aqui, o federal tá de sacanagem com a nossa cara, né? Porque olha o tamanho desse texto. É um bagulho meio absurdo fazer isso em 15 linhas, mas beleza, né? Respeitar as características discursivo formais do gênero solicitado. Aqui, como eu já comentei com vocês, é basicamente a gente trabalhando com terceira pessoa, é a gente trabalhando com referenciação constante, vamos colocar aqui bonitão, é a gente colocar a referenciação inicial, ref inicial, é a gente usar verbos de send. Então, assim, a estrutura do texto de resumo vocês sabiam, tá? Aqui a gente trabalhou monobloco, obviamente, período mais curto. Então, querendo ou não, a gente já conversou sobre isso, tá? Vamos olhar o texto em si. Vamos conversar um pouco sobre o texto? Olha só. Antes de eu entrar no texto em si, eu quero falar para vocês um negócio. Eu achei uma sacanagem um texto desse tamanho, tá? Eu achei uma sacanagem. Por que eu achei uma sacanagem? Porque, cara, você tem 15 linhas para fazer o resumo, tá? É muita informação. É muita informação. Um texto do tamanho do Harry Potter lá. Cara, aquilo eu acho massa. Aquilo eu acho que faz sentido. Tem bastante coisa dentro do próprio texto que precisa ser colocado, o que faz com que o estudante realmente seja avaliado pela sua seleção de ideias. Ele seja avaliado pelo resumo produzido. Mas não fazer isso, sabe? Entupir um texto gigantesco, colocar um texto gigantesco para vocês sintetizarem, e um texto, eu não vou falar que ele é um texto difícil de entender, ele é um texto ok da gente entender. Ele vai, você lê, relê ali 1, 2, 3 vezes, você entende qual é a intenção, mas aí você lê, relê e você fica, tá bom, mas o que é importante e o que não é? Então, por isso, o que eu vou fazer, tá? A gente vai fazer essa leitura. Eu vou destacar aqui aquilo que eu acho que é mais importante, aquilo que faz mais sentido na minha cabeça, ser o mais relevante, tá? Mas vocês precisam ter em mente o seguinte: igual aconteceu na Federal 2021, em que a gente tinha o texto da Ellen Metz, e alguns argumentos do texto base dela estavam como o aluno colocou isso, ou isso, ou isso. Eu acho que a Federal vai fazer isso com vocês. O que significa isso? Olha só. Vocês têm 3 pautas avaliativas no resumo, certo? Vocês vão ter a pauta 1, vão ter a pauta 2 e a pauta 3. Pauta 3, como sempre, gramática, padrão, gramática bonitona. Pauta 1, o que é? Bom, a pauta 1 é a referenciação. Então, se o aluno conseguiu controlar bem as vozes, o aluno conseguiu e se ligou que eram 2 autores, esse tipo de coisa, tá? E a pauta 2, o que eu acho que vai acontecer aqui? A Federal vai fazer o seguinte: o aluno colocou isso, então ideia 1. O aluno botou a ideia 2, o aluno botou a ideia 3, o aluno botou a ideia 4. Aí lá na ideia 5, eu acho que vai ser assim, ó. O aluno botou a 5 ou a 6 ou a 7.
Aí depois aqui, o aluno botou a 8, ou a 9, ou a 10, tá? Eu acho que vai acontecer isso daqui na hora deles avaliarem. Porque, querendo ou não, é muita coisa, gente. É muita informação para ser colocado em 15 linhas na produção de um resumo, tá? Se eles não fizerem isso, bom, uma sacanagem, né? Mas, enfim. Beleza? De boas? Então, assim, eu acho que vai acontecer isso, levando em consideração o histórico da prova. Muito provavelmente aconteça isso, tá? Em 17 para 18, caiu um texto grande também. Só que em 17 para 18, o texto ele era muito didático, que era o da Estrela EDB lá, da Boiadian, não sei se vocês lembram, mas naquele texto você tinha lá uma página e meia também. Esse daqui também eu tô ligado que na prova final dá, se não me engano, dá uma página e meia isso aqui, né? Também era assim. Só que é óbvio que lá você tinha o cuidado da Federal em colocar, é para você resumir isso, isso e isso. E o texto era isso, isso e isso. E aí você só tinha que sintetizar bonitinho. Mas enfim, vamos lá? A Síndrome de Havana. Eu vou ler dessa forma, tá? Acho que dá para enxergar de boas. Posso dar mais um zoom aqui? Aí. Acho que dá para enxergar de boas, né? Então, olha só, vocês vão reparar que tá tudo pintado já, mas tá pintado para facilitar o trabalho aqui, tá? Ele vai ficar mais simples da gente trabalhar. Os Estados Unidos reconheceram publicamente a síndrome em maio de 2017, mas tomaram medidas bem antes disso. Entre fevereiro e abril daquele ano, o Departamento de Estado submeteu 80 funcionários da Embaixada de Havana a uma bateria de exames. Desse total, 24 apresentaram sintomas típicos de uma concussão, pancada leve na cabeça. Em julho, um comitê de especialistas convocados pelo governo concluiu que os estranhos sinais provavelmente se relacionassem com um trauma neurológico decorrente de uma fonte não natural, e recomendou uma investigação mais profunda, que seria feita nos meses seguintes por médicos de uma universidade da Pensilvânia. Pausa, vamos lá. O que eu acho que nesse primeiro parágrafo é interessante é para a gente entender aqui o que está acontecendo. É mais ou menos a Federal vindo e falando, assim, no caso, os autores vindo e falando, né? Galera, a gente vai falar da Síndrome de Havana, do acontecimento que rolou lá em Havana. E a nossa meta aqui é mostrar para vocês que esse problema, ele é decorrente de uma fonte não natural. Vou pegar aqui, vamos pintar em vermelho aqui. De uma fonte não natural. O que significa isso? Esse primeiro parágrafo não quer dizer que ele tenha argumentos. Ele tem a intencionalidade do texto. Que a gente vai explicar para vocês sobre isso. A gente vai explicar para vocês sobre a tal síndrome de Havana. É isso que eu consegui depreender desse início aqui, essa contextualização. A partir de agora, começa a explicação, as hipóteses do que aconteceu, as hipóteses de como ela funcionou, de como se deu essa síndrome de Havana. Olha só, o governo cubano formou um comitê de médicos e cientistas. Como eles não puderam examinar os diplomatas americanos, entrevistaram vizinhos e empregados deles, aplicando-lhes testes de audiometria. Então, o governo cubano está tomando medidas aqui. Então, ao tomar medidas, qual foi o veredito? Seu veredito foi transtorno psicogênico coletivo, ou seja, histeria coletiva devido ao estresse. Vários cientistas americanos concordaram com essa teoria. Entre eles, o neurologista Stanley Fan, da Universidade Columbia. Certamente pode ser tudo psicogênico, declarou para a revista Science. Então, aqui a gente tem o quê? Bom, a gente tem justamente o veredito do governo cubano. É o quê? Histeria coletiva. É esse o ponto desse parágrafo. A gente pode fazer o quê? A gente pode juntar com o que veio depois. Os pesquisadores cubanos também rejeitaram a hipótese de ataque acústico. Então, eles rejeitam o ataque acústico e eles acham que é histeria coletiva. Essa é a hipótese do governo cubano. Essa é a linha de raciocínio deles. Com base nas leis da física. Para afetar alguém
de fora de uma sala, uma arma sônica teria que emitir som acima de 130 decibéis, afirmou o médico cubano Manuel Kusevich, líder da investigação. Equivaleria ao rugido de 4 turbinas de avião, na rua bem em frente ao alvo. Aqui pode acontecer um negócio, repara só, a gente pode ter somente a referenciação a governo cubano, como a gente pode ter uma referenciação ao médico cubano Manuel Kusevich. Então a gente tem essas duas opções. Ou eles consideram, né, lá em cima, a parte do governo cubano, como o governo cubano concluiu que não foi um ataque acústico e sim histeria coletiva, ou eles vão exigir essa questão do médico cubano para trabalhar com as vozes, né? Porque querendo ou não, é muita voz dentro de um texto. Ok. Mas será que o estresse, por si só, poderia causar efeitos como aqueles em dezenas de funcionários em tão pouco tempo? Então aqui o que acontece? A galera começa a questionar. Eles questionam o veredito do governo cubano. Alguns diplomatas sequer se conheciam. Será então que eles poderiam ter sido vítimas de alguma arma desconhecida? Aqui é plantada o próximo tópico do texto, digamos assim. Eu estou falando do veredito. Mas será que foi isso mesmo? Será que não foi uma arma desconhecida? Essa hipótese começou a ganhar força em março de 2018, quando os médicos da Universidade da Pensilvânia conseguem perceber como o texto ele sai desse tópico em rosa, desse ponto em rosa inicial, e ele vem para essa nova parte, para essa parte em vermelho. Então é como se a gente tivesse o tópico inicial de contextualização. Ó, existiu a síndrome de Havana. Uma galera lá se ferrou, uma galera lá teve um problema, começaram a ter problemas na própria audição por algum motivo. O veredito do governo cubano foi tal. Agora vamos para o próximo. Os médicos da Universidade da Pensilvânia publicaram... Opa, vamos tirar aqui rapidinho. Suas conclusões. Esses indivíduos parecem ter sofrido lesões em redes cerebrais, concluiu o estudo. Os autores não identificaram a causa das lesões, mas especularam que poderia ser uma fonte de energia desconhecida, associada a fenômenos auditivos e sensoriais. Os 21 participantes fizeram testes de cognição, audição, funções vestibulares e exames de neuroimagem. Do total, 86% relataram ter ouvido um som muito alto em suas residências ou quartos de hotel. Pausa. Aqui o que a gente tem? A gente tem a nova hipótese. A gente tem, ó galera, será que esse pessoal não foi vítima de algo? Porque todo mundo ouviu. Todo mundo não, né? A grande maioria dos participantes ouviram um som muito alto. E qual é esse som? Bom, a gente não sabe qual é o som, mas eles tentam explicar que é o próximo tópico, que é a próxima parte. Então, até o momento, a gente teria a primeira, a segunda e essa terceira ideia aqui, né? Eu vou fazer o asterisco aqui. Essa terceira ideia. Claro que eu tô juntando os parágrafos, claro que eu tô às 5h18 numa terça-feira após a vitória do Brasil de 4-1. É óbvio que aqui é muito mais tranquilo de fazer essa análise com calma, com tranquilidade. Mas, olhando em contexto de dia de prova, acredito eu que dava para chegar em algo parecido com isso. Daria para tirar essas conclusões. E, de novo, reforço, aqui é a minha leitura, levando em consideração o que eu acho que vem como ideia principal. Se a federal vai cobrar necessariamente isso, a gente vai ter que esperar o resultado. Vamos olhar essa próxima hipótese? Vamos ver qual que é essa próxima hipótese? Em novembro de 2018, a médica Beatrice Golombi, se vocês repararem, né, as vozes elas estão em azul aqui, beleza? É só a do médico cubano Manuel Kusevich que não, mas todo o restante as vozes estão em azul, então são vozes que a gente trabalharia ali dentro do texto. Em novembro de 2018, a médica Beatrice Golombi, professora da Universidade da Califórnia em San Diego, publicou um estudo propondo a tese de ataques com micro-ondas e apresentando 6 argumentos que sustentem a possibilidade. Não sei vocês, mas quando eu li aqui, ó, ataques com micro-ondas, eu juro pra vocês que eu pensei numa pessoa jogando micro-ondas na cara da outra pessoa. Mas enfim. Todas essas características são esperadas em se tratando de radiofrequência, diz Golombi, que também é física. Segundo ela, as micro-ondas teriam causado lesões cerebrais nos diplomatas por meio do chamado estresse
oxidativo. Então, o ataque por meio de micro-ondas, usando micro-ondas, fez o quê? Causou estresse oxidativo. Então, a gente está indo direto ao ponto aqui. Então, eu acho que é essa a intenção. O ataque com micro-ondas causa esse estresse oxidativo. Um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e as defesas do corpo. Eu acho que explicar radicais livres não é uma ideia principal. Explicar o que é um radical livre. Acho que uma ideia principal aqui é o que vem depois. Olha só. Radicais livres são átomos ou moléculas que possuem um elétron a mais que o normal. O estresse oxidativo acontece quando há um excesso de radicais livres, que o corpo não consegue conter. Eles danificam o DNA das células, o que causa vários problemas. Esse desequilíbrio pode ser provocado por fatores externos, incluindo poluição, drogas e radiação eletromagnética de alta potência. Um ataque com micro-ondas, portanto, se encaixa nessa teoria. Ou seja, é como se a gente tivesse todo esse trecho falando só do ataque. E o que esse ataque ele causa? No caso, esse ataque, ele é um ataque por meio dessas micro-ondas, que faz o quê? Causa o estresse oxidativo. Já que há esse desequilíbrio na quantidade de radicais livres dentro do corpo da pessoa. Pronto. O que eu acho que é de ideia importante é isso. Levando em consideração essa explicação feita agora. Tudo bem? Então, acredito eu que venha nessa vibe. Vamos lá. Mas, e o som que os diplomatas escutaram? Talvez não tenha sido um som. Há décadas os cientistas sabem que as micro-ondas podem enganar o cérebro, fazendo-o acreditar que está ouvindo ruídos. É o efeito auditivo das micro-ondas, também conhecido como efeito Frey. Pausa. Aqui eu vou fazer uma ressalva, tá? Não sei até que ponto isso é uma ideia importante para a federal, tá? Eu realmente não sei até que ponto é uma ideia importante. Acho eu que a partir daqui começa naquele lance do e-ou. De verdade, acho que a partir daqui começa isso. No sentido de, ó, o cara colocou essa ideia, ou essa ideia, ou essa ideia. O cara colocou essa ideia, essa ou essa. Acho que é a partir desse momento que começa essa brincadeira. Por quê? Porque aqui eles vão aprofundando o efeito Frey. Não necessariamente eles estão explicando ainda mais a parada da Havana lá. Eles voltam a explicar a parada da Havana aqui no outro parágrafo só. Então acho que daqui pra frente começa essa brincadeira. Como efeito Frey, alusão ao cientista americano Alan Frey, que publicou os primeiros estudos sobre o fenômeno nos anos 60. Num deles, Frey demonstrou que as micro-ondas poderiam induzir a percepção de sons a centenas de metros de antena, inclusive em pessoas surdas. Então aqui eles estão explicando o que é o efeito Frey, que explica o som que foi ouvido pelo grupo de diplomatas. O sinal tem que ser forte. Para provocar o efeito Frey, você precisa despejar 80 milivolt por centímetro, não sei, na cabeça da vítima. 80 miliwatts. Miliwatts a cada centímetro quadrado da superfície da cabeça. Isso é 15 mil vezes mais do que a radiação eletromagnética normal, gerada por celulares e roteadores Wi-Fi. Mas não se compara, caso você esteja curioso, à potência dos fornos micro-ondas que irradiam até 1000 watts sobre a comida para esquentá-la. Gente, tipo assim, só deixa. Tipo, aqui é só se eles forem muito sacana. Porque é uma explicação do que é o efeito Frey. Ponto. Não necessariamente parece uma explicação do que é do que foi a síndrome de Havana e tal. Bom, torço para que desconsiderem isso daqui como ideia importante. Um ataque do tipo certamente causaria grande interferência em redes sem fio, despertando suspeitas. Porém, se ele for executado de madrugada e os disparos não forem contínuos, mas pulsados, fica bem mais difícil de detectar. Aqui faz sentido. O efeito Frey, ele é oriundo de um ataque para com essas pessoas. Então, é ataque acontecendo. Aqui faz sentido voltar a ser uma ideia importante. Porque está explicando o que aconteceu no dia lá. Está explicando o que aconteceu com esse grupo de diplomatas.
Então, na minha cabeça, faz sentido. Dependendo da intensidade dos pulsos de micro-ondas, diz um engenheiro, ó, mais uma voz aqui no final, professor da Universidade de Illinois, a onda de choque pode causar lesões auditivas e neurológicas. Ele, o James Lin, considera plausível que a síndrome de Havana tenha sido causada por ataques do tipo. Então aqui a gente tem de novo mais uma voz, e a gente tem de novo não a necessidade de colocar tudo que ele falou, mas sim o professor, o engenheiro elétrico James Lin, que é professor também, considera plausível a hipótese do ataque. Pronto. Pronto. Não precisa ir mais longe do que isso. Essa também é a conclusão do relatório da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, assinado por um comitê de 19 cientistas liderados por David A. Hellman, professor de medicina da Universidade de Stanford. Muitos dos sintomas crônicos são consistentes com efeitos conhecidos da RF, como tontura, dor de cabeça, cansaço, náusea, ansiedade, déficit cognitivo e perda de memória, afirma o documento. Aqui, inclusive, eu acho que dá pra juntar, tá? Porque os dois estão falando a mesma coisa. Os dois estão falando, ó, foi um ataque. Essa também, até tá escrito, né, aqui, eu só não marquei de bobeira aqui, ó. Essa também é a conclusão. Então daria pra juntar as duas coisas aqui. E por fim, se isso de fato tiver ocorrido, não terá sido a primeira vez. Os ataques com micro-ondas são conhecidos desde os tempos da Guerra Fria e já foram investigados com um objetivo ainda mais surreal: plantar voz na cabeça das pessoas. Nossa, isso é verdade. Eu lembro que tinha um filme que retratava isso. O cara tava surtando porque estavam plantando a vozes na cabeça dele. Que foda, né? É doideira. Eu acho que esse final aqui, ele não é uma ideia importante, tá? Eu só marquei aqui, mas eu acho que ele não vem como uma ideia nossa, porque ele tá sintetizando tudo, né? No caso, tudo que tá em amarelo. Ele sintetiza toda essa linha de raciocínio em amarelo. Na minha visão, tá? Na minha visão, pensando nas ideias principais, tá? Quais são elas? Essa contextualização inicial aqui, eu acho que ela vai vir como uma ideia relevante. Eu vou pintar aqui no cantinho aqui de laranja. Eu acho que a ideia inicial lá do primeiro parágrafo vem como uma ideia interessante. Essas duas próximas aqui são ideias interessantes. Opa, aqui, essa daqui e essa daqui são ideias interessantes também. Ou seja, o primeiro parágrafo, a parte do governo cubano, a parte que fala sobre a Universidade da Pensilvânia, acho que é relevante, acho que é importante, que é essa ideia de eles começam a desconfiar que foi um ataque com arma, e aqui acho que dá pra brincar, dá pra juntar as coisas. Então, o estresse oxidativo, a parte do efeito Frey e essa retomada do efeito Frey lá embaixo, e a parte final, que é o James Lin falando, o James Lin e a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Então, pensando em ideias principais, a gente teria ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ideias. Caio de novo, reforço que provavelmente a federal vai ser gente boa e vai falar, ó galera, seguinte, ou lá no final, tá? Igual eu fiz lá embaixo com vocês. Aqui, igual eu fiz aqui embaixo com vocês. Então a gente descartaria essa daqui, ó. Tira essa parte aqui. Provavelmente vai rolar isso daqui que eu tô mostrando para vocês. A parte inicial sendo de fato as ideias que tem que ter bonitinho e as últimas 3 nessa brincadeira do ou. Beleza? Quanto que vai valer cada parte, Pedro? Eu vou chutar, tá? Eu vou chutar aqui, levando em consideração o padrão dela da prova federal em outros contextos. 3.3. Aqui talvez um 10, ou menos ainda, né? Levando em consideração que tá valendo 20 agora. Um 9, um 8. E aí o que sobrar fica pro restante. Então 3.3 com 8 dá 11. Vai sobrar uns 8.7, né? Uma parada assim. É isso? Acho que é. É nessa faixa aí, tá? Então, acredito que venha nessa vibe. Ou talvez eles vão até diminuir aqui, tipo, pra 2.2 para subir aqui, né? Porque aqui é a parte mais difícil. Enfim, hipóteses da nota, mas o padrão vai seguir esse daqui, muito provavelmente. Certo, gente? Reforço, não gostei do resumo. Eu acho que foi um resumo escolhido meio que às pressas, tá? Foi um resumo escolhido às pressas. Um resumo que, infelizmente, ele traz muita ideia diferente, tá? É um resumo que tá muito grande,
para essas 15 linhas. Claro que eles não vão aumentar essa quantidade de linhas, mas talvez valesse a pena, né, eles botar ali umas 17 linhas, assim. Nunca fizeram, mas vai que né. Justamente pelo tamanho da prova. O tema em si eu achei maneiro, achei legal, acho que o resumo não tem muito a escolha de tema, vamos botar um tema, não tem muito isso, eles não têm essa intenção. Tanto é que eles vão de Harry Potter pra Estrela Boiadian, pra Instinto da Linguagem, então eles transitam em várias áreas, então não tem o que reclamar do tema. Não há, aqui vem um ponto interessante, tá? Não acho que o texto tá mal escrito, o texto tá muito bem escrito, muito bem escrito. No entanto, pedir um resumo em cima disso, acho que é foda. Acho que acabou sendo o vacilo da Federal esse ano. Mas, de modo geral, dava para fazer na medida do possível, né? Controlando o número de linhas e diminuindo a letra 100%, dava para fazer e fazer caber nas 15 linhas. Certo, gente? Muito obrigado. Se ficar alguma dúvida, já sabe, manda no grupo, manda no privado. Tamo junto. Muito obrigado. É isso aí. Valeu.